Olá, caros amigos do canal, aqui Marcelo Balbuena, sejam bem-vindos. O tema que vamos tratar hoje se refere a uma pergunta que frequentemente o pessoal tem feito para mim. Por que o Wing Chun, essa arte marcial chinesa, está tão desacreditada e sendo motivo de chacota por parte de outras escolas de artes marciais? Por que isso está ocorrendo hoje em dia? Bem, tudo tem uma explicação, né? O que acontece é que o Wing Chun foi a arte marcial que Bruce Lee praticou, e isso deu muita fama para o Wing Chun. Então, naquela época em que Bruce Lee estourou assim, os filmes dele, todo mundo queria praticar o Wing Chun. Então houve uma febre pelo Kung Fu e pelo Wing Chun, muitas pessoas queriam praticar. Então, naquela época faltou mestres, né? O Wing Chun sempre foi uma arte assim, muito restrita, né? Uma arte de difícil aprendizagem, porque ele exige muito do praticante. Então tinha poucos mestres, mestres verdadeiros, me refiro, de Wing Chun naquela época. Então muitas pessoas viram oportunidade, principalmente chineses, né? Viram oportunidade de ganhar dinheiro usando o nome Wing Chun. Então muitos mestres que não eram praticantes de Wing Chun se auto-intitularam de mestres de Wing Chun. E aí começaram a ensinar, né, um Wing Chun de baixa qualidade técnica. E muitas pessoas também que não tinham o Wing Chun completo também começaram a ensinar. Então houve aquela avalanche de escolas de Wing Chun pelo mundo, né? Então como a maioria não tinha preparo, então começou a se desenvolver escolas de baixo nível técnico, baixa qualidade técnica, e começaram a se difundir pelo mundo e se esparramou pelo mundo. Aqui no Brasil um exemplo disso. Tem muitos mestres até de origem chinesa que se diziam mestres de Wing Chun e não eram. Se auto-intitularam, mandavam pedir fitas cassetes lá da China, de seus parentes, para treinar aqui. Sim, isso aconteceu aqui no Brasil. Muitos mestres praticavam, eu digo mestres, né? Praticavam Wing Chun através de fitas ou de revistas que mandavam pedir lá de Hong Kong. E aí começaram a ensinar isso. E qual é o resultado disso? Essas escolas com baixo nível técnico. Eu também pratiquei nessas escolas, então eu falo com experiência. Eu pratiquei nessas escolas, entendeu? Então houve assim um crescimento muito grande de escolas. Isso aí não correspondeu à qualidade, então baixou o nível técnico do Wing Chun. Então por isso hoje em dia o Wing Chun está desacreditado, porque a qualidade técnica aqui no Brasil principalmente caiu muito, ou sempre foi naquele nível baixo, né? Entendeu? Eu vou dar eu gosto de contar uma experiência minha, né? Eu, quando comecei a praticar a linhagem Wong Sung Nyun em 2010, né? Aí em 2017, 2018 eu fui residir no Espírito Santo, na Grande Vitória. E aí lá eu conheci algumas pessoas que praticavam Wing Chun há muitos anos lá. Tinha uma moça até que praticava há 10 anos, praticava lá. Aí eles me procuraram para treinar comigo. Eu não sou uma grande mestre, né? Eu treino. E aí essa moça me procurou e aí ela me quis treinar comigo, fazer Tissal, né? Que é um exercício técnico do Wing Chun. Eu digo, não, vamos fazer Tissal. Mas eu não consegui fazer Tissal com ela porque ela não tinha estrutura. Ela não conseguia ficar em pé na minha frente, entendeu? Porque lhe faltava estrutura. Nunca foi trabalhada essa parte de base de estrutura dessa moça. E olha que ela praticava essas linhagens famosas, entendeu? De mestres lá de Nova York, sabe? Coisas assim. Mas que não correspondia em qualidade técnica. Esse senhor também que treinava lá comigo, treinava há 3 anos. Ele era carioca até e também treinou lá numa escola famosa do Rio de Janeiro. Mas também a qualidade técnica muito baixa. Esse senhor praticava há 3 anos e essa moça há 10 anos. Tanto que essa moça, ela ficou totalmente decepcionada. Ela disse assim, mas eu treinei 10 anos para nada. Eu joguei 10 anos da minha vida fora. Porque a qualidade técnica que ela aprendeu era baixíssima. Não lhe dava a mínima estrutura para fazer um Tissal de verdade. Outro motivo que há também é que o governo Xi-Nes, ele tem feito uma propaganda negativa contra as artes marciais tradicionais na China. Para o governo chinês não é interessante que as artes marciais tradicionais se mantenham, porque por isso que foi criado não me lembro que ano foi criado o Wushu,
a Federação Mundial de Wushu, coisa assim, entendeu? Até o grande mestre Wang Songyun sempre comentava a respeito disso, que as pessoas que praticam a linhagem dele que não se filiassem a essas escolas ligadas a essa Federação Chinesa de Wushu, porque eles são os inimigos do Wing Chun, do Kung Fu tradicional, perdão. Eles são inimigos do Kung Fu tradicional. Então, por isso, muitas vezes faz essa propaganda, ele pegam lá pessoas despreparadas, se dizendo mestres de Wing Chun, que não são, e coloca para lutar com pessoas de MMA e são ridicularizados, entendeu? Não só de Wing Chun, outras artes marciais tradicionais também estão sendo ridicularizadas. Isso é uma propaganda do governo desse país aí. Para quê? Para desmoralizar essas artes marciais, para ninguém mais praticar. Eles querem a destruição das artes marciais tradicionais para implantar a falsa arte marcial deles, essa de Wushu, né? E devido a isso, então, devido a essa participação dessas pessoas despreparadas em torneio de MMA e coisas assim, são ridicularizadas, entendeu? Porque o Wing Chun ele foi feito para a defesa pessoal de rua, entendeu? Aquelas pessoas que se aventuram em torneios de MMA, eles estão em terreno errado. Não estou dizendo que as pessoas do Wing Chun não possam entrar em torneios de MMA, mas devidamente preparadas, com estrutura, com Wing Chun forte, de qualidade, e também se adaptando à realidade do MMA, que hoje em dia uma arte marcial só não corresponde à realidade. Então precisa se adaptar a isso, entendeu? Não sou contra o esporte, entendeu? Até promove as artes marciais, mas infelizmente o Wing Chun ele está sendo ridicularizado por isso. Pessoas despreparadas estão se aventurando nesses torneios e sem a devida preparação, sem a adaptação, como eu disse. E devido a isso, muitas pessoas estão pré-julgando o Wing Chun. Existe até um professor aqui da minha cidade, que não vou mencionar o nome, que é professor de Muay Thai até, ele dizia assim, o Wing Chunzinho do Marcelo lá, aquele Wing Chunzinho, entendeu? Pré-julgando, entendeu? Querendo ridicularizar a arte que eu pratico. Tanto foi que ele mandou um aluno dele que eu nem sabia. Ele mandou um aluno dele vir me visitar aqui, perguntar sobre o Wing Chun, e eu não sabia que era aluno dele. Veio aqui na minha academia, querendo praticar, e aí dizia, mas o Wing Chun ele serve para se defender do Muay Thai, coisa assim, técnicas do Muay Thai, e aí quis aplicar em mim as técnicas do Muay Thai, e eu neutralizei totalmente ele, entendeu? Coloquei ele num canto da parede, assim, neutralizei ele totalmente o Muay Thai dele. Ele veio e me apresentou técnicas de chute, de cotovelada, de joelhada, mas eu consegui neutralizar ele fácil, muito fácil. Mas eu não sabia que era aluno desse rapaz e desse professor. E esse aluno dele era um campeão. Aí depois de um tempo um amigo meu me disse, mas o fulano foi lá te desafiar. Eu digo, quem? Fulano. Eu digo, mas por que ele foi me desafiar? Não, ele é aluno do fulano, desse professor de Muay Thai. E esse cara é campeão, ele foi campeão na Argentina de Muay Thai, não sei o que mais. Eu digo, mas eu não sabia. Entendeu? Então vocês veem as pessoas, devido a essa propaganda negativa em cima do Wing Chun, desafiando professores que nem eu do Wing Chun, achando que vão levar, querendo crescer em cima. Esse rapaz tentou crescer em cima de mim, entendeu? Mas se deu mal, né? O Wing Chun, na realidade, é uma arte muito boa, muito eficiente, praticado corretamente. É que tem muitas pessoas também que querem cortar caminho, né? O Wing Chun, ele tem todo um caminho a ser traçado até chegar a essa qualidade que eu me refiro. Então é isso, pessoal, eu vim fazer esse vídeo curto aqui para responder um pouco, né, e também esclarecer dentro do meu ponto de vista, entendeu? É baseado nas minhas experiências, né? Porque para mim o Wing Chun sempre funcionou para defesa pessoal, funcionou 100% sempre, entendeu? Me salvou a minha vida várias vezes. Então, por isso eu acredito no Wing Chun, tenho fé pelas minhas experiências, entendeu? O que eu vivi, ele me salvou a vida, como eu disse. Então eu devo ao Wing Chun muita coisa, e por isso eu estou aqui fazendo uma defesa, né, publicamente, dessa arte, que não é uma arte que não deve ser banalizada, assim, porque é uma arte rica, tanto em tradição como em filosofia também, e tecnicamente falando, é uma arte muito boa. Então é isso, pessoal, se gostaram do vídeo, nos deixem um like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, e se gostaram também compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.